Sejam bem-vindos ao PetCast Saneamento Ambiental. Aqui você esgota as suas dúvidas, se abastece de conhecimento, coleta informações relevantes e drena ótimas ideias. Olá, sejam bem-vindos ao 6º episódio do PetCast Saneamento Ambiental, o seu canal de informações. Hoje abordaremos o tema da drenagem urbana, um dos 4 serviços do saneamento básico, com o professor Vladimir Caramori, que é doutor em Recursos Hídricos e Saneamento e já foi professor da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Atualmente, ele atua como professor titular na Universidade Federal de Alagoas, nos cursos de graduação de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária e no programa de pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento. Como pesquisador, sua atuação principal está focada em planejamento e gestão dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e análise hidrológica em bacias experimentais urbanas. Olá, professor. Seja bem-vindo ao PetCast. Olá, bom dia a todos os ouvintes aqui do PetCast. Eu queria primeiro começar dizendo que é um prazer enorme estar aqui falando para este canal e sobre esses temas que são absolutamente relevantes para as cidades brasileiras, né? A drenagem urbana e manejo de águas pluviais, conforme aparece lá na nossa lei de saneamento, na lei 11.445, ela se mistura, ela integra todos os serviços urbanos, né? Seja os serviços do saneamento em si, como os resíduos sólidos, por exemplo, que interferem bastante nas questões das águas urbanas, mas também os outros serviços relacionados à saúde pública, à mobilidade, às questões urbanísticas como um todo. Então, é uma satisfação conversar aqui com o PetCast e vamos em frente aí para ter esse diálogo com o pessoal. Professor, explica para os nossos ouvintes o que é a drenagem urbana e qual a sua relação com o saneamento básico. Bem, o saneamento básico, conforme a nossa legislação, os nossos normativos maiores aí, ele envolve também as questões de águas de chuva, né, que é onde entra a drenagem, e o termo que aparece na lei é drenagem urbana e manejo de águas pluviais. E o termo manejo aqui ele é muito importante para nós, né? Ele é importante porque ele incorpora um conceito que a gente já observa em outros serviços, que é o 4º serviço do saneamento, por exemplo, é o manejo de resíduos sólidos, né? Manejar significa que eu não preciso, a priori, descartar. Nós tivemos, durante muito tempo, a perspectiva de que a gente deveria fazer, por exemplo, a coleta de resíduos sólidos e o seu descarte, né? Um descarte adequado através dos aterros sanitários. Hoje a gente tem uma percepção muito mais ampla, tanto no que se refere aos resíduos sólidos, quanto naquilo que se refere ao manejo de águas de chuva. Ou seja, eu posso trabalhar de forma muito mais eficiente, aproveitando esses recursos que nós temos, né, sem necessariamente ter que fazer o descarte. Eu posso trabalhar a reciclagem dos resíduos sólidos, eu posso trabalhar o reuso, ele entra como insumo na produção de outros materiais, né? E assim também são as águas de chuva. Eu não preciso necessariamente fazer drenagem pela drenagem, né? Essa água ela pode ser útil, inclusive para a valorização do espaço urbano, se a gente trabalha de forma eficiente com as questões urbanísticas. Então, nessa síntese aqui, a drenagem urbana e manejo de águas pluviais é esse serviço que compõe os 4 componentes do saneamento básico, que trata do manejo, da análise das águas de chuva como um todo e como que elas transitam nesse espaço das cidades. Como funciona a drenagem urbana? Como a água pluvial é coletada e onde ela será destinada? Então, nos sistemas tradicionais de drenagem que a gente vê, e infelizmente isso é a realidade na maior parte das cidades brasileiras, a quase totalidade das cidades brasileiras, quando a água de chuva cai, né, na superfície, ela escoa. Esse escoamento ele se dá em maior ou menor intensidade de acordo com as características da cidade. Então, por exemplo, uma cidade que tem mais asfalto, que tem mais concreto, eu tenho maior volume de água da chuva escoando,
pela superfície. Uma vez que ela escoa pela superfície, se a gente não tem um tratamento adequado, ela vai provocar acúmulo, vai provocar os alagamentos, as inundações que tanto nos aflige aí, que tanto nos perturba na cidade. Então, nesse sistema tradicional, nós vamos ter aí as sarjetas das ruas, as bocas de lobo, né, as galerias, e a gente conduz para o que a gente chama de macrodrenagem, e depois ela é destinada para fora das cidades. Então, o sistema de drenagem tradicional, ele tem um propósito muito claro de coletar água de chuva através da canalização e jogar para fora da cidade, né? Uma evolução desse conceito busca aproveitar, por exemplo, por que eu não, ao invés de jogar água de chuva para fora, a gente não pode fazer o reuso dessa água, né? Então, aí é que entram os conceitos do manejo. Poderia explicar qual é a relação entre a drenagem e os recursos hídricos? Por que muitos riachos urbanos se encontram poluídos e quais são as consequências disso? Muito bem. O recurso hídrico, ele está também definido na nossa legislação aí como a água que tem valor econômico, né? Então, a nossa lei 9433, que é a lei das águas, ela define a água, ela é dotada, ela é um bem público dotado de valor econômico. Então, isso, de certa forma, define a água como recurso, né? A drenagem urbana, ela, por outro lado, não tem uma relação assim muito direta, pelo menos não em primeira análise, com essa questão da água enquanto recurso. Mas ela acaba tendo uma interferência muito forte porque as águas de chuva nas cidades, elas acabam lavando as superfícies, né? Então, os nossos riachos, eles se encontram poluídos por uma série de razões. A primeira delas é a precariedade dos nossos sistemas de esgotamento sanitário e de coleta e manejo de resíduos sólidos, né? Então, se eu não tenho coleta de esgoto nas cidades, inevitavelmente eles chegam nos riachos. Se eu não tenho um serviço eficiente de limpeza urbana, inevitavelmente esses resíduos sólidos eles chegam também nos riachos e acabam poluindo. Mas também as águas de chuva, quando lavam a superfície, né, a gente diz que a água de chuva é uma água limpa. De fato, ela é, né? A primeira, numa cidade que tem muito poluente atmosférico, primeira parcela da chuva que cai na superfície, ela lava a atmosfera e já carrega um pouco desses poluentes. Mas, em geral, a água de chuva é uma água limpa. O problema é que quando cai na superfície, ela vai carregar todo o material que se deposita, e aí a gente tem matéria orgânica, tem metais pesados, tem óleos e graxas decorrentes, né, do uso de veículos, então todo tipo de poluição. Em síntese, os nossos riachos eles estão poluídos por dois fatores principais. O primeiro é que os nossos sistemas de esgotamento sanitário ainda não conseguem, em grande parte das cidades brasileiras, alcançar um nível próximo aí da universalização, né, próximo da totalidade de coleta, tratamento e destinação final adequada, e, em outra medida, porque a água de chuva ela carrega uma quantidade de poluentes também bastante significativa para os riachos. Qual é a importância da drenagem urbana para a saúde e o bem-estar da população? Como eu coloquei logo no início, a drenagem urbana, ela, de novo, eu vou sempre tentar corrigir aqui, porque o conceito é drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Ele é um serviço que integra todos os demais serviços públicos, né? Desde as questões de mobilidade até as questões de saúde pública. Mobilidade, porque se a rua está alagada, o trânsito fica parado. De saúde pública, porque nós interagimos com as águas das cidades. Nós temos uma quantidade significativa de doenças de veiculação hídrica. Leptospirose, hepatites, dengue, né, pela questão do mosquito, e várias outras, né, a cólera, né, diarreias, enfim, uma quantidade significativa de doenças de veiculação hídrica. No momento em que o sistema de drenagem lava a superfície e carrega toda essa mistura
de poluentes, de coliformes, de vetores diversos de doenças, e a população tem contato com essa água, né, seja o contato direto pelo alagamento de uma casa e a gente pisa ali, né, essa água ela tem, né, como eu já coloquei, um caldo ali, né, tem o xixi do rato e o vírus de diversas doenças. Se eu tenho contato direto com isso, eu tenho um problema decorrente aí, né, para a saúde pública. E, por outro lado, de forma indireta também, né, o acúmulo de água, ele permite a proliferação do mosquito da dengue, né? Então, as águas de chuva, em geral, elas têm uma relação muito forte com as doenças de veiculação hídrica, e quanto mais precários forem os nossos serviços de saneamento básico em geral, maior a incidência dessas doenças. Com a urbanização, surge um problema muito comum, a impermeabilidade do solo, que acaba afetando a drenagem. Me fala um pouco sobre as soluções para esse problema. Muito bem. Nós fizemos um estudo recente na Universidade Federal de Alagoas, um trabalho muito interessante de mestrado de uma aluna chamada Mariana Lobo. Foi orientada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Esse trabalho mostrou que o Plano Diretor de Maceió, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Maceió, permite a impermeabilização de quase a totalidade do território, né? E no recorte que ela estudou mais especificamente, ela mostrou lá que o plano diretor permite uma impermeabilização de 99, qualquer coisa por cento, e que já está impermeabilizado quase isso, né? Então, perto aí de 97%, não vou me lembrar os números exatos. Isso é um problema muito grande, né? Porque quando a gente tem um ambiente natural, cerca de 10% da água da chuva escoa. Quando a gente tem um ambiente urbanizado, como esse que a Mariana Lobo estudou, nós vamos ter aí quase a totalidade do volume escoando. Isso, quando a gente leva para vazão, né, é o que vai gerar os alagamentos que a gente observa aí todo ano no noticiário. Bom, tratar de uma área que já está densamente urbanizada e tentar resgatar os processos naturais é muito difícil, né? Mas nós temos solução técnica para isso, né? Os telhados verdes já aparecem como fonte de estudo e pesquisa nas universidades, mas Recife já tem uma lei que obriga o uso de telhado verde, né? Soluções técnicas, a gente tem diversas aí em estudo no Brasil e já em uso em diversas partes do mundo, né? No Brasil, a gente usa muito os reservatórios de detenção, a gente escuta muito falar dos piscinões de São Paulo, mas nós temos outras escalas de trabalho, né? Reservatórios pequenos de captação de água de chuva, que inclusive com outra finalidade nós já temos uso bastante intenso com as cisternas do semiárido. Bom, são propósitos diferentes, não quero nem misturar os dois, mas é cisterna de captação e reuso da água de chuva, né? Então, esse mesmo princípio ele pode ser trazido para as áreas urbanas, para a gente trabalhar com os reservatórios de captação e uso de água de chuva para diversos fins. Pavimentos permeáveis, né, que permitem também, em grande medida, reduzir o impacto dessa ocupação urbana, e o que a gente chama dos parques lineares, que podem integrar diversas funções, né? O objetivo dessas técnicas é que a gente consiga trabalhar, tem um conceito que o pessoal gosta muito de usar, que é SBN, né? Soluções baseadas na natureza, ou Based Nature Solutions, para quem gosta de trabalhar com o termo do inglês, né? Mas as soluções baseadas na natureza, e aí entram todas essas que já foram colocadas aí, telhados verdes, valos de infiltração, biorretenção, jardim de chuva, etc., procuram mimetizar um pouco o que a natureza faz, né? Então, se a água de chuva, quando cai na superfície, infiltra, evapora,
percola no solo, etc., alimenta as plantas, né? Alimenta no sentido de fornecer água para a planta ter o seu metabolismo, etc., essas soluções baseadas na natureza buscam mimetizar esse processo, né? E quando elas mimetizam ou recuperam parte desses processos, nós vamos ter grandes benefícios para as cidades, inclusive naqueles que são indiretos ali, né? De redução de ilha de calor, então ter um ambiente urbano que é mais agradável, que é mais integrado, né, dentro desse princípio de resgate dos processos naturais. Quais são as leis ou normas que regulam a drenagem urbana atualmente no Brasil? Muito bem, eu poderia. Aqui a gente tem uma série de leis que dialogam com o tema da drenagem urbana, mas eu queria citar duas ou três aqui principais no nível federal, né, que a primeira é a Lei 11.445, que a gente chama de Lei do Saneamento, e que foi atualizada. E o pessoal está chamando aí da Lei 14.026 de 2020, o pessoal está chamando de novo marco do saneamento. Não é novo, ele atualiza o marco de 2007, né? Então, o nosso marco do saneamento é a Lei 11.445, que foi atualizada, que foi alterada pela 14.026. Tem uma outra lei que eu considero extremamente relevante para a área urbana, que é a Lei 6766 de 79, que chama-se Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Essa lei ela é extremamente importante porque ela define parâmetros urbanísticos importantes e que se complementam com o Código Florestal Brasileiro, que, salvo engano, é 12.651, salvo engano da minha parte, de 2012, né? E a 6766 ela traz limitações para ocupação de área de encosta, assim como o Código Florestal, para limitação de áreas próximas a curso d'água, né, borda de encostas, etc. Infelizmente, os desdobramentos disso, né, e aí eu volto agora para o lado municipal, então essas três que eu citei estão aí no nível, né, na esfera nacional, né, são leis federais, e decorrente disso a gente desce para o município, né, são os instrumentos normativos ou regulamentos que deveriam regular essa questão da drenagem de forma mais adequada. E aí nós temos os planos municipais de desenvolvimento urbano e os planos diretores de saneamento básico, que podem ser um plano único para as 4 componentes ou um plano para cada serviço. Então, poderia ter, por exemplo, um plano diretor de drenagem urbana específico. E quando a gente desce, né, dessas 3 aí que eu coloquei, que traçam as diretrizes gerais para a escala do município, em grande parte, esses planos municipais, eles ignoram os limites que são colocados lá pela legislação maior, né? Então, por exemplo, se a gente pega o parcelamento do solo urbano das nossas cidades e traça aquilo que seriam as áreas de proteção permanente definidas lá no Código Florestal, ou as limitações de uso de borda de curso d'água, de áreas de grande declividade definidas também na 6766, a gente vai ver que os planos diretores, em grande medida, ignoram essas restrições e fazem o parcelamento em todas as áreas do município, né? Então, isso acaba sendo um problema, quando a gente tenta fazer esse diálogo das escalas da nossa legislação. Mas, né, como já coloquei, eu poderia citar outras aí, mas eu acho que as principais que dialogam conosco são essas aí, né? A política de saneamento brasileira, né, a Política Nacional de Saneamento, a Lei 11.445, a Lei 6766 e o Código Florestal, que a memória agora não está me ajudando muito, mas eu acho que é a 12.651 de 2012. E na escala municipal, principalmente os planos diretores, tanto o plano diretor do município, que define as diretrizes da urbanização, quanto os planos de saneamento básico. E quanto aos planos diretores, há um plano diretor de drenagem? Conte-nos um pouco sobre isso. Bom, qualquer plano, ele tem que trabalhar com
um diagnóstico da situação, né? Então, o plano diretor de drenagem, por exemplo, ele precisa abordar, precisa ter uma caracterização do sistema de drenagem, e o sistema de drenagem não é só aquilo que é canalizado, não, tá? Um curso d'água natural faz parte do sistema de drenagem. Então, o plano diretor ele tem que ter um diagnóstico, identificando a hidrografia, as características gerais da chuva, os parâmetros urbanísticos que interferem com a relação do escoamento de água de chuva, e depois de identificados, né, os normativos, o arcabouço institucional, né, como é que as instituições que interagem com a questão de águas urbanas estão estruturadas, como é que elas trabalham, etc. Então, qualquer plano que a gente faça, ele precisa ter esse diagnóstico, seja o diagnóstico físico, né, do meio, quanto o diagnóstico político, institucional, normativo, que trata daquelas questões. O plano ele precisa tratar, portanto, a partir do estabelecimento das prioridades, ele precisa ter as metas, né, de ação para corrigir esses problemas, né? E traça-se as metas ali para melhoria do sistema, e depois você tem que ter o sistema de acompanhamento do cumprimento dessas metas, né, com os indicadores para cada uma das metas que se traça nesse plano, né? Então, o plano ele é um instrumento de gestão pública, né, de gestão de serviços públicos, e que vai nos trazer as diretrizes gerais, as linhas de ação aí, né? E, bom, então, a última etapa do plano são os planos de ação para poder desenvolver essas metas aí. Para fechar o episódio, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco da sua trajetória trabalhando com os recursos hídricos e drenagem urbana e quais são as suas perspectivas para o serviço de drenagem urbana no Brasil. Eu fiz engenharia civil na UFMG, concluí em 1997. E desde o meu primeiro ano de curso, eu já comecei a trabalhar com essas questões relacionadas ao desenvolvimento urbano e as relações com a drenagem. Depois eu fiz o meu doutorado também nessa mesma linha, né? Terminei a graduação em 97 e terminei meu doutorado em 2002, e sempre trabalhando nessa questão da recuperação dos processos naturais nas áreas urbanas, né? Principalmente, no meu caso aqui, os processos hidrológicos. Então, fiz um trabalho experimental com trincheiras de infiltração, que é uma das técnicas, né, ou tecnologias para tratar com essa questão. E, portanto, estou aí trabalhando com a questão da drenagem urbana, ou do manejo de águas pluviais urbanos, há mais ou menos 30 anos, né? E desde lá já orientei uma série de trabalhos, inclusive em parceria com arquitetos urbanistas, porque a gente precisa trabalhar em parceria, né? Eu consigo avançar muito bem nas questões da hidrologia, mas as parcerias com outras formações, ela é necessária, porque essa é uma visão que ela não dá para ser exclusiva, né, da tecnologia, ela precisa ter muito a percepção do ambiente, né? No que se refere a perspectivas, eu acho que nós hoje estamos muito melhores do que há 30 anos atrás, quando eu comecei minha trajetória nisso, né? Isso não quer dizer que os problemas diminuíram, não. Muito pelo contrário, eu acho que os problemas relativos à água de chuva, sempre que as cidades vão crescendo, e elas cresceram muito nesses 30 anos, os problemas aumentam. Mas hoje nós temos perspectivas melhores, porque os normativos foram evoluindo, porque nós temos os planos municipais de saneamento aí como uma obrigação dos municípios, né, para que eles comecem a enxergar os seus gargalos e trabalhar de forma mais efetiva, seja porque nós temos desenvolvido tecnologia no Brasil, né, as soluções nos aspectos tecnológicos são mais efetivas. Então, eu sou muito otimista, apesar de reconhecer que os problemas são muito grandes, mas eu acredito que a gente tem feito
um processo de formação de pessoas que muda um pouco essa perspectiva do tratamento dos problemas urbanos de maneira geral, né, para soluções que são mais integradas. Sou muito otimista em relação ao que a gente vai trabalhar, entendendo que o desafio é muito grande, mas eu acredito que a gente tenha boas perspectivas aí para o futuro, principalmente se a gente continuar trabalhando de forma integrada nas diversas áreas do conhecimento. Inclusive, eu queria elogiar nesse trabalho do PetCast, porque hoje a gente dialoga sobre essas questões, nós temos muitos canais de comunicação com a sociedade para fazer com que as pessoas entendam melhor e contribuam, né? Porque os problemas de drenagem não são só de responsabilidade da prefeitura. Cada um que deixa uma garrafinha PET de água na rua contribui para os problemas, né? Então, acho que essa é uma responsabilidade de todos, inclusive de cada um dos cidadãos brasileiros. Professor, muito obrigado pela sua presença e pelo conteúdo compartilhado. Foi uma honra te receber aqui. E ao senhor, aos nossos ouvintes, nós do PET Saneamento Ambiental, desejamos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Este é o nosso último episódio do ano e me sinto muito feliz em dizer que o PetCast está evoluindo e que no ano que vem iremos continuar trazendo mais episódios, mais conhecimento para todos vocês. Muito obrigado e boas festas. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Wesley, e vamos em frente. Obrigada por nos acompanhar neste episódio. Se você gostou do conteúdo, siga-nos para mais informações e atualizações em @PetSaneamento Ambiental. Até a próxima.